Nessa aula nós vamos aprender como calcular o ângulo formado por duas bissetrizes internas de um triângulo, ok? A gente sabe que um triângulo ele tem três ângulos internos e aí cada ângulo desse ele tem uma bissetriz, certo? Então o triângulo ele teria três bissetrizes internas, já que ele tem três ângulos internos. Aí eu quero analisar o que é que acontece, né? Ou melhor, como calcular a medida do ângulo formado pelo encontro de duas dessas bissetrizes internas. Então, para isso, vamos imaginar aqui um triângulo qualquer, certo? Vamos imaginar aqui um triângulo qualquer. Aí eu vou denominar os vértices desse triângulo de A, B e C. Então, vamos supor que esse vértice na parte de cima seja o A e esses dois na parte de baixo seja o B. Aí eu vou escolher dois ângulos internos para traçar duas bissetrizes internas, certo? Aí nesse caso eu vou escolher o B e o C. Então vamos imaginar aqui que eu trace a bissetriz interna do ângulo B. A bissetriz interna de um ângulo é uma semirreta que, partindo lá do vértice do ângulo, divide o ângulo em duas partes iguais, certo? Aí eu vou traçar a bissetriz interna de B, certo? E vou traçar a bissetriz interna do ângulo C. Aí, para indicar que esses dois segmentos que eu acabei de traçar, a bissetriz ela é uma semirreta, certo? Mas eu vou parar ali onde elas se interceptam, porque o que vai me interessar é o ângulo formado por elas, tá? Então, eu vou, para indicar que são duas bissetrizes, eu vou indicar isso dessa maneira, que está dividindo o ângulo em duas partes iguais, aí eu represento cada parte do mesmo jeito. Já aqui em C, eu vou usar três tracinhos de cada lado, indicando que foi dividido em duas partes iguais, tá? Então, quem olha para essa figura, tá, vai entender que esses dois segmentos azuis são bissetrizes dos ângulos B e C, respectivamente. E aí eu vou dizer que essas duas bissetrizes se interceptaram aqui num ponto I, certo? Então, I vai ser o ponto de encontro dessas duas bissetrizes. Ao se encontrarem, elas determinam aqui um ângulo, tá certo? Elas determinam aqui um ângulo que eu vou denominar eu vou dizer que a medida desse ângulo é alfa, certo? Então, alfa vai ser o ângulo que essas duas bissetrizes internas formam ao se interceptarem. E aí eu vou mostrar para vocês que o ângulo que essas duas bissetrizes internas formam, ou seja, aquele ângulo alfa, ele depende, a medida dele depende única e exclusivamente do terceiro ângulo interno do triângulo. Terceiro ângulo por quê? Porque eu já usei o B e o C, o terceiro ângulo vai ser de onde não partiram as bissetrizes. Então, a gente vai ver que a medida de alfa depende única e exclusivamente daquele ângulo A ali, que eu acabei de indicar, ok? Então, vamos no caso aqui. Eu vou deixar indicado inicialmente como é que a gente calcula. A medida desse ângulo formado por essas duas bissetrizes internas, certo? Então, o ângulo formado por duas bissetrizes internas de um triângulo, ou seja, aquele ângulo que eu denominei de alfa, ele é dado como sendo 90 graus mais
a metade do terceiro ângulo. E o terceiro ângulo a gente vai entender que é sempre o ângulo de onde não partiram as bissetrizes. Como elas partem ali de B e de C, então elas não partiram de A. Então o terceiro ângulo para a gente vai ser o ângulo A, certo? Então aqui vai ser a metade de A. Então o ângulo formado por duas bissetrizes internas de um triângulo, ele é calculado por essa relação. Ele é 90 graus mais a metade do ângulo de onde não partiram as bissetrizes. Se a gente sabe essa relação, se a gente tem essa relação de memória, ajuda muito no cálculo desse ângulo formado por essas duas bissetrizes. Porque se a gente não soubesse isso aí, a gente teria que fazer uma conta para poder achar aquele ângulo. Desculpa, que dependeria, a gente ia ver que dependeria de A, do ângulo A, tá certo? E ele poderia não dar os ângulos B e C, porque se ele der os ângulos B e C, é bastante simples. A gente acha a metade de cada um e o alfa seria o que falta nesse triângulo que tem dois lados azuis para completar 180 graus, certo? Mas saber isso aqui de memória ajuda bastante. Agora vamos fazer a demonstração desse resultado, certo? Então vamos para uma outra página fazer a demonstração que de fato isso é válido. Então demonstração. Vamos imaginar aqui o triângulo que eu construí anteriormente, ok? E eu quero calcular esse ângulo alfa. E aí eu vou mostrar que o alfa ele depende exclusivamente da medida daquele ângulo A, ou seja, ele é 90 graus mais a metade do A, certo? Note que o alfa ele é um dos ângulos internos do triângulo B e C, certo? Então, se a gente olhar para o triângulo B e C, o que é que vai acontecer? Então, vamos escrever assim, no triângulo B e C, no triângulo B e C temos. Então, como saindo do vértice do ângulo B, aquilo é uma bissetriz, então eu poderia afirmar que esse ângulo aqui, ele é a metade do ângulo B, é B sobre 2. O mesmo eu posso afirmar aqui, que esse ângulo interno em C ao triângulo B e C, né, esse ângulo aqui vai medir C dividido por 2. Então, o que é que a gente nota? A gente nota que a gente tem do ângulo B e C as medidas dos três ângulos internos. Aí, nesse caso, a gente sabe que a soma dos três ângulos internos de qualquer triângulo na geometria euclidiana vale 180 graus. Então, se eu pegar alfa mais B sobre 2 mais C sobre 2, isso vai dar igual a 180 graus, ok? Só que a gente está querendo o quê? A gente está querendo a medida do alfa, certo? Então eu vou isolar o alfa passando B sobre 2 e C sobre 2 para o lado direito, certo? Então nesse caso, a gente pode dizer que alfa vai ser igual a 180 graus menos B sobre 2 menos C sobre 2, que eu posso escrever numa única fração, já que as duas têm o mesmo denominador, da seguinte maneira, B mais C dividido por 2, né? Ok? Então, o alfa vai ser 180 graus menos B mais C dividido por 2. Só que B mais C é o quê? É a soma de dois dos ângulos do triângulo todo, o triângulo ABC,
Se eu pegar o B todo mais o C todo, né, eu estou somando esses dois ângulos da base. E aí B mais C pode ser trocado pelo quê? Já que a soma dos três ângulos A mais B mais C é 180 graus. O B mais C ele vai poder ser trocado por 180 graus menos o A. Ok? O B mais C que aparece nesse numerador aqui, eu posso substituir por 180 graus menos A, por quê? Porque eu sei que o A mais o B mais o C é 180 graus, os três juntos. Então, somente esses dois vai ser o quê? Vai ser 180 graus, tirando o ângulo A. E o denominador 2, ele vai continuar existindo aqui, ok? E aí, observe agora que o alfa vai ser 180 graus menos. Aí vamos usar agora um parênteses aqui, porque eu vou querer quebrar essa fração em duas. Então vamos usar um parênteses a partir de agora. Observe aqui que esse 2 ele é denominador tanto do 180 graus quanto do A. Então, se eu usá-lo como denominador do 180 graus, né, eu vou obter 90. Eu vou obter 90 graus. E se eu usá-lo como denominador do A, vai ficar o A dividido por 2. Só que vai ter um detalhe aqui, que é o seguinte, esse sinal aqui, ele influencia nesse. Então, menos com menos vai dar mais. Então, a fração, ela vai ficar com um sinal de mais na frente, ok? E aí a gente conclui que o alfa é o quê? O alfa vai ser 180 graus menos 90 graus, tá? 180 graus menos 90 graus, isso aí vai dar 90 graus, né? Mais o ângulo a medida do ângulo A dividido por 2. Exatamente o que eu escrevi aqui, ó, que a medida do ângulo formado por duas bissetrizes internas de um triângulo é sempre 90 graus, mais a metade do ângulo de onde não saíram as bissetrizes. Então, conclusão, né, se eu souber essa relação aqui de memória, certo? Se eu souber essa relação de memória, vai ajudar bastante. Porque se eu não souber, eu vou ter que, caso ele não dê os ângulos B e C, praticamente a gente vai ter que fazer essa conta, certo? Porque ele só é obrigado a dar nessa questão o ângulo A, certo? Numa questão como essa, para encontrar o ângulo formado por duas bissetrizes internas de um triângulo, ele só é obrigado a dar o ângulo de onde não saíram as bissetrizes. Os outros dois de onde saem as bissetrizes, se ele der, ótimo. Se ele não der, é possível resolver o problema, porque eu acabei de provar que só depende do terceiro ângulo, tá? E se ele não informa nem um B nem um C, tá? Você vai ter que fazer essas contas na hora. E aí é muito mais econômico, tá certo? É muito mais econômico a gente lembrar dessa relação aqui. Então, repetindo, o ângulo formado por duas bissetrizes internas de um triângulo, ele pode ser calculado rapidamente dessa maneira, 90 graus mais a metade do terceiro ângulo, ok?